Boa noite a todos presentes, aos ouvintes da Rádio Transversal FM e aos internautas que nos acompanham. Com a presença de Deus, iniciaremos a 27ª sessão ordinária desta Casa de Leis. Peço ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Cleide Maria Vieira da Silva. Presente. Clodoaldo Soares de Almeida. Presente. Fernando Duarte. Presente. Hélio Rossi. Presente. João Abdala Marão. Presente. Matheus Marão de Campos. Presente. Miguel Marcelo Sobrinho. Presente. Sérgio Ventura. Presente. Sidney de Jesus dos Santos. Presente. Convido agora o nobre vereador Fernando Duarte para fazer a leitura de um trecho bíblico. Salmo 119, do versículo 33 ao 40. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e eu o guardarei até o fim. Dai-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a observe de todo o meu coração. Faz-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela me comprazo. Inclina o meu coração para os teus testemunhos e não para a cobiça. Desviai os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma a tua promessa ao teu servo, que se inclina ao teu temor. Desvia de mim o opróbrio que temo, pois as tuas ordenanças são boas. Eis que tenho anelado os teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Venha também sobre mim a tua benignidade, ó Senhor, e a tua salvação, segundo a tua palavra. Essas são para nós as palavras do Senhor. Declaro aberto o expediente com leitura das matérias e nos termos do artigo 20, inciso 3, a linha A, M e artigo 63, inciso 3 do Regimento Interno, requer ao plenário a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, passando diretamente à sua votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que forem contrários queiram se levantar. Está aprovado. A ata da 26ª sessão ordinária está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que forem contrários queiram se levantar. Aprovado também. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei número 007/2017, de 29 de agosto de 2017. Ilustre presidente, tenho a honra de me dirigir a esta colenda Câmara de Vereadores para encaminhar o incluso projeto de lei que dispõe sobre o plano plurianual do município de Salto de Pirapora para o período de 2018 a 2021. E, em obediência ao preceituado no artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal. O projeto estabelece os programas da administração pública municipal com seus respectivos objetivos, custos e metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Cabe ressaltar que na formulação das propostas foram realizadas reuniões e audiência pública, tendo em vista assegurar a transparência na gestão fiscal, conforme determina o artigo 48 da Lei Complementar 101/2000, de 4 de maio de 2000. Assim, justificada a iniciativa, aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e demais edis os protestos de elevada estima e consideração. Joel da Viadade, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 007/2017, de 29 de agosto de 2017. Dispõe sobre o PPA, Plano Plurianual do município de Salto de Pirapora, para o período de 2018 a 2021 e dá outras providências. Joel da Viadade, prefeito
do município de Salto de Pirapora, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Salto de Pirapora, Estado de São Paulo, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei estabelece, nos termos do artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal, o plano plurianual do município para o quadriênio de 2018-2021, pelo qual são definidas as diretrizes, objetivos e as metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada na forma dos anexos 1 a 5. Parágrafo 1º. Os anexos que compõem o plano plurianual são estruturados em programas, justificativas, objetivos, ações, produtos, unidade de medida, metas e valores. Artigo 2º. Os programas a que se refere o artigo 1º, definidos a partir das diretrizes gerais fixadas pela Portaria número 42 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, de 14 de abril de 1999, constitui o elo básico de integração entre os objetivos do Plano Plurianual, as prioridades e metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a programação estabelecida na Lei Orçamentária Anual, correspondentes aos exercícios abrangidos pelo período do plano. Artigo 3º. A exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, bem como a inclusão de novos programas, serão propostos pelo Poder Executivo através de projeto de lei específico. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar indicadores de programas e a incluir, excluir ou alterar ações e suas respectivas metas, sempre que tais modificações não requeiram mudanças no orçamento do município. Artigo 5º. O Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas estabelecidas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o equilíbrio das contas públicas. Artigo 6º. As prioridades da administração municipal em cada exercício serão expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos anexos desta lei. Artigo 7º. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize sua inclusão. Artigo 8º. O Poder Executivo realizará atualização dos programas e metas constantes desta lei ou de suas alterações quando da elaboração de suas propostas de diretrizes orçamentárias, orientando o estabelecimento de prioridades e metas para o exercício subsequente. Artigo 9º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Joel da Viadade, Prefeito Municipal. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei 008/2017, de 29 de agosto de 2017. Ilustre Presidente, tenho a honra de submeter à apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal o anexo projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2018, em cumprimento ao disposto no artigo 165 da Constituição Federal, Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, e Lei 4.320/64 e a Lei Orgânica do Município. O projeto de lei, ora encaminhado, foi elaborado de acordo com os programas de governo estabelecidos no Plano Plurianual e exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo às diretrizes gerais, mantendo o equilíbrio econômico-financeiro, observando-se os princípios da unidade, universalidade e anualidade. O presente projeto de lei atende todas as alterações ocorridas na estrutura orçamentária, advindas de portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e demais legislações vigentes.
certo de que podemos contar com a costumeira colaboração e compreensão desta digna Casa de Leis, voltada sempre pelo bem-estar da população e desenvolvimento do município, submetemos a Vossa Excelência e nobres pares a proposta orçamentária para o exercício de 2018. Salto de Pirapora, 29 de agosto de 2017, Joel da Viadade, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 008/2017, de 29 de agosto de 2017, estabelece as diretrizes orçamentárias para a elaboração da Lei de Orçamento de 2018 e da outras providências. Joel da Viadade, Prefeito do município de Salto de Pirapora, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Salto de Pirapora aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Capítulo 1º. Das disposições preliminares. Artigo 1º. Ficam estabelecidas para a elaboração do orçamento do município, relativo ao exercício 2018, as diretrizes gerais de que trata esta lei, observados os princípios estabelecidos no artigo 165, parágrafos 2º e 9º da Constituição Federal, na Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, na Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000, na Lei Orgânica do Município e nas recentes portarias editadas pelo Governo Federal. Parágrafo único. As normas contidas nesta lei alcançam todos os órgãos da administração direta e indireta, e os projetos e atividades constantes nesta lei passam a compor o plano plurianual vigente. Artigo 2º. A estrutura orçamentária, que servirá de base para a elaboração do orçamento-programa para o próximo exercício, deverá obedecer às disposições constantes do anexo 1 da Lei Municipal Complementar número 003, de 31 de março de 2009, e suas alterações. Artigo 3º. A proposta orçamentária anual atenderá às diretrizes gerais, não podendo o montante das despesas fixadas exceder a previsão da receita para o exercício, mantendo o equilíbrio econômico-financeiro, observando-se os princípios da unidade, universalidade e anualidade. Artigo 4º. A elaboração da proposta orçamentária abrangerá o poder legislativo, executivo, entidades da administração direta e indireta, nos termos da Lei Complementar 101/2000, observando-se os seguintes objetivos estratégicos: combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social, oferecer assistências médicas, odontológicas e ambulatoriais à população através do Sistema Único de Saúde, promover o desenvolvimento do município e o crescimento econômico, reestruturação e reorganização dos serviços administrativos, buscando maior eficiência de trabalho e arrecadação, assistência à criança e ao adolescente, melhoria da infraestrutura urbana, incentivo à cultura e ao desporto amador, combate à sonegação fiscal e à cobrança da dívida ativa inscrita. Capítulo 2º. Metas e prioridades. Artigo 5º. As metas fins da Administração Pública Municipal para o exercício de 2018 também estarão estabelecidas por programas constantes do Plano Plurianual relativo ao período 2018-2021. Capítulo 3º. De metas fiscais, passivos, contingentes e outros riscos. Artigo 6º. As metas de resultado fiscal do município para o exercício de 2018 são aquelas apresentadas nos demonstrativos de metas fiscais integrantes desta lei, desdobradas em anexo 1, despesas obrigatórias de caráter continuado, anexo 2, prioridade e indicadores por programas, anexo 2A, programas, metas e ações, anexo 3, metas fiscais, anexo 4, avaliação do cumprimento de metas fiscais no exercício anterior, anexo 5, metas fiscais atuais comparadas com as metas fiscais fixadas nos 3 exercícios anteriores. Anexo 6,
Evolução do patrimônio líquido, anexo 7, origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, anexo 8, receitas e despesas previdenciárias do RPPS, anexo 9, projeção atuarial do RPPS, anexo 10, estimativa e compensação de renúncia de receita, anexo 11, margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, anexo 12, demonstrativo dos riscos fiscais e providências. Parágrafo único. Os anexos 3 e 5, de que se trata o CAPT, são expressos em valores correntes e constantes, salvo se ocorrerem mudanças no cenário macroeconômico do país. Seus valores poderão ser alterados por decreto do Executivo. Artigo 7º. Integra esta lei o anexo denominado Anexo de Riscos Fiscais, onde são avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, com indicação das providências a serem tomadas pelo Poder Executivo, caso venha a se concretizar. Capítulo 4 das orientações para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2018. Artigo 8º. As unidades orçamentárias, quando da elaboração de suas propostas parciais, deverão atender à estrutura orçamentária e às determinações emanadas dos setores competentes da área. Parágrafo 1º. Nenhum compromisso será assumido sem que exista dotação orçamentária, recursos financeiros previstos na programação de desembolso, limitando-se à inscrição de restos a pagar ao montante das disponibilidades da Caixa e bancos, conforme preceito da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo 2º. A contabilidade registrará os atos e fatos relativos à gestão orçamentária financeira ocorridos, sem prejuízo das responsabilidades e providências derivadas da observância do parágrafo anterior. Artigo 9º. A proposta orçamentária que não contará dispositivo estranho à previsão das receitas e à fixação das despesas face à Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal, atenderá ao processo de planejamento permanente, à descentralização, à participação comunitária, contará reserva de contingência, identificado pelo Código 99999999, em montante equivalente a, no mínimo, 0,2% da receita corrente líquida e será destinada a 1. Cobertura de créditos adicionais. 2. Atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Artigo 10. Atendidas metas priorizadas para o exercício de 2018, a Lei Orçamentária poderá contemplar o atendimento de outras metas financiadas com recursos próprios ou de outras esferas de governo, desde que façam parte do plano plurianual correspondente ao período 2018-2021 e desta Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 11. Para fins do dispositivo, no artigo 16, parágrafo 3º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, consideram-se irrelevantes as despesas realizadas anualmente até o valor de R$ 8.000, no caso de aquisição de bens e serviços, e de até o valor de R$ 15.000, no caso de realização de obras públicas ou serviços de engenharia. Artigo 12. Em atendimento ao dispositivo do artigo 4º, inciso 1º, a linha E da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, os custos dos programas finalísticos financiados pelo orçamento municipal deverão ser apurados mensalmente mediante liquidação da despesa. Parágrafo 1º. As despesas serão apropriadas de acordo com a efetiva destinação dos gastos, baseados em critério de rateio de cursos dos programas. Parágrafo 2º. A avaliação dos resultados far-se-á a partir da apuração dos custos e das informações físicas referentes às metas
estabelecidas na LDO. Parágrafo 3º. Para os efetivos deste artigo, considera-se programa finalístico aquele cujo objetivo estratégico é o de propiciar a incorporação de um bem ou serviço para atendimento direto das demandas da sociedade. Artigo 13. Quando da execução de programas de competência do município, poderá este adotar a estratégia de transferir recursos a instituições privadas, sem fins lucrativos, desde que, especificamente, autorizadas em lei municipal e seja firmado convênio, ajuste ou congênere, pelo qual fiquem claramente definidos os deveres e obrigações de cada parte, forma e prazos para a prestação de contas, tudo em consonância com o disposto na Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 2014, e suas alterações. Parágrafo 1º. Para habituar-se ao recebimento de subvenções sociais, contribuições, auxílios de congêneres, as entidades deverão atender ainda outras exigências que se tornarem necessárias, além dos seguintes requisitos: estar exercendo atividades por prazo superior a 30 meses, estar cadastrada no município e apresentar ata quanto à regularidade da atual diretoria, apresentar declaração atualizada de funcionamento regular, lavrada por órgãos federal ou estadual com jurisdição no município, apresentar as certidões negativas ou positiva com efeito de negativa do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, e a Receita Federal com prazo de validade nelas assinalado. Estatutariamente constar, no caso de dissolução da entidade, doação de seus bens a entidades congêneres, sediadas no estado de São Paulo, principalmente no município de Salto de Pirapora, não serem os dirigentes da entidade remunerados ou não exercerem o munus de sua direção em caráter remunerado. Parágrafo 2º. Somente as instituições aprovadas pelo Conselho Municipal competente às áreas de atividades poderão ser incluídas como beneficiárias no orçamento anual da municipalidade. Parágrafo 3º. Em não existindo Conselho Municipal da área de atividade da atuação da instituição, a aprovação será pelo prefeito, após avaliação e parecer favorável do secretário responsável pela unidade executora do orçamento municipal da respectiva secretaria. Parágrafo 4º. Nenhum recurso financeiro será liberado à entidade social enquanto em débito com prestação de contas de recursos concedidos anteriormente ou sem parecer de aprovação. Artigo 14. As transferências financeiras entre os órgãos dotados de personalidade jurídica própria, assim como os fundos especiais que compõem a lei orçamentária, ficam condicionados às normas constantes das respectivas leis instituidoras, leis específicas ou regras determinadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, não se aplicando ao disposto no artigo anterior. Artigo 15. Até 15 dias após a publicação da Lei Orçamentária do exercício de 2018, o Executivo estabelecerá, na forma do artigo 13 da Lei Complementar 101, a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas ao efetivo ingresso das receitas municipais. Parágrafo 1º. Para atender o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo se encarregar do seguinte: publicar até 30 dias após o encerramento do bimestre relatório resumido da execução orçamentária, verificando o alcance das metas e, se não atingidas, deverá realizar cortes de dotações. Emitirá, ao final de cada quadrimestre, relatório de gestão fiscal, avaliando o cumprimento
das metas fiscais em audiência pública perante a Câmara Municipal. Os planos LDO, orçamentos, prestação de contas, parecer dos PCI-SP serão amplamente divulgados e ficará à disposição da comunidade. O desembolso dos recursos financeiros consignados à Câmara Municipal será feito até o dia 20 de cada mês, sob forma de ducenos ou de comum acordo entre os poderes na conformidade com a LOM. Parágrafo 2º. Na hipótese de constatada após o encerramento de cada bimestre frustração na arrecadação da receita capaz de comprometer a obtenção dos resultados nominais e primários fixados nos anexos das metas fiscais por atos a serem adotados nos 30 dias subsequentes, o Executivo e o Legislativo determinarão a limitação de empenhos e movimentação financeira em montantes à preservação dos resultados estabelecidos. Parágrafo 3º. Ao determinarem a limitação de empenho e movimentação financeira, os chefes dos poderes Executivo e Legislativo adotarão critérios que produzam o menor impacto possível nas ações da assistência social. Artigo 16. Ocorrendo a insuficiência de recursos durante a execução orçamentária, conforme previsto no artigo 9º da Lei Complementar 101/2000, ficam estabelecidos os seguintes créditos para a ordem de limitação de empenhos: obras não iniciadas, desapropriações, instalações, equipamentos e materiais permanentes, contratação de pessoal, serviços para expansão de ação governamental, materiais de consumo para expansão governamental, fomento ao esporte, fomento à cultura, fomento ao desenvolvimento, serviços para manutenção de ação governamental, materiais de consumo para a manutenção de ação governamental. Parágrafo 1º. Estão excluídos os valores que constituam obrigações constitucionais e legais. Os valores legalmente vinculados e os ressalvados por esta lei, conforme parágrafo 2º do artigo 9º da Lei Complementar número 101/2000. Parágrafo 2º. As determinações para limitações de empenhos serão expedidas através de decreto, quando verificar que as receitas e as despesas não comportarão o cumprimento das metas fiscais estabelecidas nesta lei. Parágrafo 3º. A limitação de empenhos será operacionalizada, dentre outras formas, através da suspensão do recebimento de requisições de materiais e serviços e de solicitações de empenhos por parte do Departamento de Compras e Licitações. Parágrafo 4º. A limitação de empenhos e movimentação financeira de que trata esse artigo poderá ser suspensa no todo ou em parte, caso a situação de frustração de receitas se reverta nos bimestres seguintes. Artigo 17. Fica o Poder Executivo autorizado a custear despesas de responsabilidade de outras esferas de governo, desde que firmados os respectivos convênios, termo de acordo, ajuste ou congêneres e haja recursos orçamentários disponíveis. Artigo 18. O projeto de lei orçamentária será elaborado de forma consolidada em conformidade com as diretrizes fixadas nesta lei, com o artigo 165, parágrafos 5º, 6º, 7º e 8º da Constituição Federal, com a Lei Federal número 4.320/64, assim como a Lei Complementar número 101/2000, Portaria Interministerial número 163, de 4 de maio de 2001, da Secretaria do Tesouro Nacional e atualizações posteriores. Parágrafo 1º. A lei orçamentária anual compreenderá o orçamento fiscal, o orçamento de seguridade social,
2º, os orçamentos fiscais e da Seguridade Social discriminarão as despesas por unidades orçamentárias, detalhadas por categoria econômica, grupos de despesas, modalidades de aplicação, nos termos da Portaria Interministerial número 163, de 4 de maio de 2001, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Parágrafo 3º. Os grupos de natureza de despesa constituem agregação de elementos de despesa das mesmas características quanto ao objeto de gasto, conforme a seguir discriminados. Pessoal e encargos sociais. 1. Juros e encargos de dívida. 2. Outras despesas correntes. 3. Investimentos. 4. Inversões financeiras, incluídas qualquer despesas referentes à constituição ou aumento de capital de empresas. 5. Amortização da dívida. 6. Artigo 19. O Poder Executivo colocará à disposição do Poder Legislativo, no mínimo 30 dias antes do prazo de remessas da LOA, sua proposta orçamentária consolidada, os estudos e estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da receita corrente líquida e as respectivas memórias de cálculo, na forma prevista no artigo 12, parágrafo 3º da Lei Responsabilidade Fiscal. Capítulo 5. Das disposições relativas à despesa com pessoal. Artigo 20. O aumento da despesa com pessoal, em decorrência de qualquer medida relacionadas no artigo 169, parágrafo 1º da Constituição Federal, poderá ser realizada pelos órgãos, entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações, mediante lei específica, desde que obedecidos os limites previstos nos artigos 20, 22, parágrafo único e artigo 71, todos da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, e cumprida as exigências previstas nos artigos 16 e 17 do referido diploma legal, ficando autorizado o aumento da despesa com pessoal para reajuste inflacionário do quadro funcional, concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreira. Admissão de pessoal ou contratação a qualquer título. Parágrafo 1º. Os aumentos de que trata esse artigo, em qualquer hipótese, somente poderão ocorrer se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. Lei específica para as hipóteses previstas nos incisos 1 a 3 do CAPT. Observância da legislação vigente no caso do inciso 3 do CAPT. Parágrafo 2º. No caso do Poder Legislativo, ser obedecidos adicionalmente os limites fixados nos artigos 29, 29A da Constituição Federal. Artigo 21. Ocorrendo a hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o artigo 22 da Lei Complementar número 101/2000, a manutenção das horas extras somente poderá ocorrer nos casos de calamidade pública, na execução de programas emergenciais de saúde pública ou em situações de extrema gravidade, devidamente reconhecida por decreto do chefe do Poder Executivo. Capítulo 6. Das disposições gerais. Artigo 22. Todo projeto de lei versando sobre concessão de anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições e outros benefícios que correspondam ao tratamento diferenciado, além de atender ao dispositivo do artigo 14 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, deve
ser instruído como demonstrativo de que não prejudicará o cumprimento de obrigações constitucionais, legais e judiciais a cargo do município, que não afetará as metas de resultados nominal e primário, bem como as ações de caráter social, especificamente a educação, saúde e assistência social. Artigo 23. O Poder Executivo poderá encaminhar à Câmara Municipal projeto de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre revisão e atualização do Código Tributário Municipal, de forma a corrigir distorções. Revogação de isenções tributárias que contrariem o interesse público e a justiça social. Revisão de taxas, objetivando adequação aos custos efetivos dos serviços prestados e ao exercício do poder de polícia do município. A atualização da planta genérica de valores, ajustando-a aos movimentos de valorização do mercado imobiliário. Aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos. Artigo 24. O Poder Executivo enviará até o dia 30 de outubro o projeto de lei orçamentária à Câmara Municipal, que o apreciará até o final da sessão legislativa, devolvendo-o a seguir para a sanção. Parágrafo único. Não sendo devolvido o autógrafo da lei orçamentária até o final do exercício de 2017 ao Poder Executivo, fica este autorizado a realizar a proposta orçamentária até a sua aprovação e remessa pelo Poder Legislativo na base de 1/12 em cada mês. Artigo 25. Caso o valor previsto no anexo de metas fiscais apresentarem defasados na ocasião da elaboração da proposta orçamentária, estes serão reajustados aos valores reais, compatibilizando a receita orçada com a despesa autorizada. Artigo 26. O Poder Executivo é autorizado a realizar operações de crédito para antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor, realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor, abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 13% do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente, utilizar recursos vinculados à conta de reserva de contingência nas situações previstas no artigo 5º, 3 da Lei de Responsabilidade Fiscal e artigo 8º da Portaria Interministerial número 163. Transpor, remanejar ou transferir recursos dentro de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso 6 do artigo 167 da Constituição Federal, realizar operações de leasing, nos termos de legislação em vigor e nos limites da sua capacidade de resgate. Artigo 27. Para efeito desta lei, entende-se por programa, um instrumento de organização de ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual. Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, dos quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo. Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação do governo. Operações especiais, as despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações do governo, das quais não resulta um produto e não gera contraprestação direta sobre a forma de bens ou serviços. Subtítulo: o menor nível da categoria
categoria de programação, sendo utilizada especialmente para especificar a localização física da ação. Unidade orçamentária. O menor nível da classificação institucional, agrupada em órgãos orçamentários, entendidos estes como os de maior nível de classificação institucional. Parágrafo 1º. Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos sob a forma de atividades, projeto ou operações especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização das ações. Parágrafo 2º. As categorias de programação de que trata esta lei serão identificadas no projeto de lei orçamentária por programas, atividades, projetos ou operações especiais, desdobrados em subtítulos, com indicação do produto, unidade de medida e da metafísica. Parágrafo 3º. São vedadas na especificação dos subtítulos alterações da finalidade da ação. Parágrafo 4º. As metas físicas serão indicadas em nível de subtítulo e agregadas segundo os respectivos projetos, atividades ou operações especiais. Parágrafo 5º. Cada atividade, projeto e operação especial identificará a função e subvenção às quais se vinculam. Parágrafo 6º. Cada projeto constará somente de uma esfera orçamentária e de um programa. Artigo 28. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Salto de Pirapora, 29 de agosto de 2017, Joel da Viadade, prefeito municipal. Obrigado. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei número 019/2017, de 31 de agosto de 2017. Ilustre Presidente, com satisfação cumprimento a Vossa Excelência e dignos pares, e ao ensejo encaminho-lhe o presente projeto de lei, que dispõe sobre a alteração da quantidade de membros do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Esclarecemos que, atualmente, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente possui 12 membros, constituindo dificuldade para as atividades da entidade, uma vez que é difícil reunir todos os membros do Conselho para promover as deliberações necessárias. Com a diminuição do número de membros proposta nesta lei, será possível ter mais agilidade na atuação do Conselho e na tomada de decisões. Certo de que o presente projeto de lei receberá o acolhimento e a aprovação desta Igreja Casa de Leis, submeto à apreciação de Vossas Excelências nos termos da lei orgânica deste município. Joel da Viadade, prefeito municipal. Projeto de lei número 009/2017, de 31 de agosto de 2017. Dispõe sobre a alteração da quantidade de membros do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Joel da Viadade, prefeito do município de Salto de Pirapora, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faço saber que a Câmara Municipal de Salto de Pirapora, Estado de São Paulo, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. O CAPT, bem como seus incisos e alíneas do artigo 13 da Lei número 1375/2010, de 15 de dezembro de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 13. O CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, será composto por 8 membros e os respectivos suplentes sendo: primeiro, 4 membros representando o Poder Executivo, proveniente dos seguintes órgãos: um representante da área de promoção social e habitação, um representante da área de educação, um representante da área de finanças e um representante da área da saúde. Segundo, 4 membros de representantes da sociedade civil, escolhidos
dentre cidadãos interessados, participantes de organizações representativas ligadas à proteção das crianças e adolescentes. Artigo 2º. As despesas com a execução da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Joel da Viadade, Prefeito Municipal. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei número 010/2017, de 31 de agosto de 2017. Ilustre Presidente, com satisfação cumprimento a Vossa Excelência e dignos pares, e ao ensejo encaminho-lhe o presente projeto de lei que dispõe sobre a alteração da quantidade de membros do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Conforme se observa da anexa à ata de reunião com DEMA, os conselheiros deliberaram pela necessidade de aumentar o número de membros do Conselho, uma vez que isso constituirá um fator maior na mobilização dos cidadãos, que se sentirem mais incentivados a participar do órgão. Além disso, a medida também é necessária para fazer incluir no órgão representantes que tenham experiências com os serviços de saneamento, uma vez que o CONDEMA observou as competências relacionadas ao controle social dos serviços de saneamento, sendo necessária, portanto, essa adaptação para que haja adequação às imposições legais. Certo de que o presente projeto de lei receberá o acolhimento e aprovação dessa Igreja Casa de Leis, submeto à apreciação de Vossas Excelências nos termos da lei orgânica deste município. Joel da Viadade, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 010/2017, de 31 de agosto de 2017. Dispõe sobre a alteração da quantidade de membros do Conselho Municipal da Defesa do Meio Ambiente. Joel da Viadade, Prefeito do município de Salto de Pirapora, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faço saber que a Câmara Municipal de Salto de Pirapora, Estado de São Paulo, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 4º da Lei Municipal número 1282/2009, de 21 de maio de 2009, com a redação dada pela Lei Municipal número 1597/2015, de 10 de setembro de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. O CONDEMA será composto por 14 conselheiros nomeados pelo prefeito de forma paritária, sendo no mínimo 7 representantes de entidades governamentais e 7 representantes de entidades não governamentais. Parágrafo único. Pelo menos um representante da sociedade civil e um representante do poder público deverão ser escolhidos dentre pessoas que tenham reconhecida experiência relacionada com os serviços de saneamento. Artigo 2º. As despesas com a execução da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Joel da Viadade, Prefeito Municipal. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei complementar 008/2017, de 29 de agosto de 2017. Ilustre Presidente, com satisfação cumprimento Vossa Excelência e nobres pares, e ao ensejo encaminho-lhes o incluso projeto de lei complementar que altera os artigos 24, 25 e 27 e seus incisos, que dispõem sobre o Código Tributário do município e dá outras providências. Em 29 de dezembro de 2016, foi editada a Lei Complementar número 157, que promoveu alterações, dentre outras normas, a Lei Complementar número 116, de 31 de julho de 2003, que trata do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, o ISSQN.
Ocorre que, no início, houve a interposição de veto por conta do excelentíssimo senhor Presidente da República, o qual acabou por ser rejeitado pelo Congresso Nacional e, por consequência, sendo promulgada em 31 de maio de 2017. Dentre estas já citadas alterações havidas por força da presente Lei Complementar Federal, foi redistribuído o imposto sobre serviços aos municípios, referente a recursos arrecadados em operações de cartões de crédito e débito, de arrecadamento mercantil, leasing, e de planos de saúde. Por conta disto, faz-se necessário o envio do presente projeto de lei, incluindo os novos serviços descritos na sobredita lei que antes não eram alvo de tributação no ISSQN. Ainda nesta mesma oportunidade, está sendo readequada a lista de serviços da Lei Complementar Municipal 011/2010 e alterações, a fim de os itens e subitens espelharem com fidelidade a lista anexa à já citada Lei Complementar Federal número 116/2003. Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e nobres pares meus protestos de elevada estima e consideração. Joel da Viedade, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar número 008/2017, de 29 de agosto de 2017. Altera os artigos 24, 25 e 27 e seus incisos, que dispõem sobre o Código Tributário do município e dá outras providências. Joel da Viedade, prefeito do município de Salto de Pirapora, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faço saber que a Câmara Municipal de Salto de Pirapora aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei complementar. Artigo 1º. O artigo 24 da Lei Complementar 011/2010, 14 de dezembro de 2010, passa a vigorar alterado com a seguinte redação. Lista de serviços. 1.03. Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos e congêneres, 3%. 1.04. Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, independentemente da arquitetura construtiva da máquina em que o programa será executado, incluindo tablets, smartphones e congêneres, 3%. 1.09. Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por meio de internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos, exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras de serviços de acesso condicionado, de que trata a Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao ICMS. 6.06. Aplicação de tatuagem, piercings e congêneres, 3%. 7.16. Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte e descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e dos serviços congêneres, indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas para quaisquer fins e por quaisquer meios, 3%. 11.02. Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semiventes, 5%. 13.05. Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fitolitografia, exceto se destinados à posterior operação de comercialização ou industrialização,
ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e instrução, quando ficarão sujeitos a ICMS. 14.05. Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer. 3%. 14.14. Guincho intramunicipal, guindastre e içamento. 3%. 16.01. Serviços de transporte coletivo municipal, rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros, 2%. 16.02. Outros serviços de transporte de natureza municipal, 2%. 17.25. Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade em qualquer meio, exceto em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita, 5%. 25.02. Translado intramunicipal e cremação de corpos e partes de corpos cadavéricos, 3%. 25.05. Cessão de uso de espaços em cemitérios para sepultamento, 3%. Artigo 2º. A Lei Complementar número 011/2010, de 14 de dezembro de 2010, passa a vigorar acrescida do artigo 25A, com a seguinte redação. Artigo 25. A. A alíquota mínima do imposto sobre serviços de qualquer natureza é de 2%. Parágrafo único. O imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de cálculo ou de crédito presumido ou otorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte direta ou indiretamente em carga tributária menor que decorrente da aplicação da alíquota mínima estabelecida no CAPT, exceto para os serviços a quem se referem os subitens 7.02, 7.05 e 16.01 da lista anexa a esta lei complementar. Artigo 3º. O artigo 27 da Lei Complementar 011/2010, 14 de dezembro de 2010, passa a vigorar alterado com a seguinte redação. 1. Sem prejuízo do disposto no CAPT, o serviço considera-se prestado e o imposto devido ao município nas hipóteses previstas abaixo. Do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte, descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas para quaisquer fins e por quaisquer meios descritos no subitem 7.16 da lista do artigo 24. Dos bens dos semiventes ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem 11.02 da lista do artigo 24. Do município onde está sendo executado o transporte, no caso de serviços descritos pelo item 16 da lista do artigo 24. Do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 4.22, 4.23 e 50.09. Do domicílio do tomador de serviço, no caso dos serviços prestados pelas administradoras do cartão de crédito ou débito e demais inscritos no subitem 15.01. Do domicílio do tomador dos serviços de subitens 10.04 e 15.09. Artigo 4º. As despesas com a execução da presente lei complementar
ocorrerão por conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 5º. Esta lei complementar entrará em vigor na data da sua publicação. Joel da Viedade, Prefeito Municipal. Mensagem justificativa referente ao projeto de resolução 007/2017. O presente projeto visa regulamentar o exercício e contabilização das horas extraordinárias de trabalho exercidas pelos funcionários da Câmara Municipal de Salto de Pirapora. É sabido que os funcionários desta casa se submetem ao Estatuto dos Funcionários Públicos de Salto de Pirapora, entre outras formas internas. Porém, até o presente momento, não há uma regulamentação no que diz respeito às horas extraordinárias e bancos de horas que, eventualmente, são instados a realizar. Deste modo, a presente resolução trata do assunto regulamentando a quantidade, modo de contabilização, bem como as situações em que é permitida a sua realização, visando a melhor adequação possível a normas legais vigentes. Frente ao exposto, conta o signatário com a colaboração dos demais pares para sua aprovação. Sala das Sessões, 30 de agosto de 2017, Matheus Marum de Campos, vereador. Projeto de resolução número 007/2017, de 30 de agosto de 2017. Regulamenta a jornada de trabalho extraordinária, procedimentos relativos ao seu cumprimento e institui banco de horas. A mesa diretora da Câmara Municipal de Salto de Pirapora, no uso das suas atribuições legais e em conformidade artigo 152 e com a linha G do artigo 20 do Regimento Interno, concomitantemente o parágrafo único do artigo 64 da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. A jornada de trabalho dos servidores da Câmara Municipal de Salto de Pirapora deverá seguir o que determina o regimento interno e demais normas pertinentes, em especial a Lei Complementar 20, de 10 de novembro de 1994. Das horas negativas, artigo 2º, é permitida a acumulação de até 10% das horas da jornada semanal em horas negativas relativas aos períodos de atraso e saídas antecipadas, dentro de cada período da apuração de frequência. Parágrafo 1º. A reposição de horas negativas obedecerá aos seguintes critérios. Será realizada no mesmo período a apuração de frequência. Deverá ser realizada complementarmente à jornada diária de trabalho quando por convocação de seu superior hierárquico. Poderá ser compensada no período das sessões ordinárias e extraordinárias ou em outro horário de funcionamento da Câmara, a pedido do servidor. Parágrafo 2º. As horas relativas aos períodos de atrasos e saídas antecipadas dentro de cada período de apuração de frequência que ultrapassem o limite estabelecido no caput ou que não sejam repostas dentro do período de apuração, respectivos serão descontadas. Do banco de horas, artigo 3º. Serão registradas em banco de horas, de forma individualizada, as horas adicionais do trabalho excedentes à jornada semanal, para posterior fruição nos termos desta resolução. Parágrafo 1º. É permitida a acumulação de até metade do número de horas da jornada semanal do cargo em horas adicionais, nos casos para os quais o servidor tenha sido convocado, sob o controle de chefia imediata, sendo obrigatória a sua fruição até o término do período de apuração da frequência em que se der. Parágrafo 2º. Entende-se por horas adicionais as horas realizadas além da jornada de trabalho. Parágrafo 3º. A realização de jornada diária
de trabalho superior à prevista no artigo 1º depende de autorização da chefia imediata com ciência da presidência da Câmara e se efetivará pela homologação mensal do registro de frequência do servidor. Parágrafo 4º. A fruição de horas em banco deverá ser solicitada por escrito ou autorizada pela chefia imediata, indicando expressamente o início e o término, com ciência da presidência da Câmara. Parágrafo 5º. É facultada a fruição de banco de horas em dias consecutivos, exceto aos sábados, domingos e feriados. Artigo 4º. É vedado que horas de atraso ou de faltas injustificadas, sem prévia comunicação e autorização, sejam utilizadas para compensação com horas inscritas em banco de horas. Parágrafo único. Ocorrendo atrasos ou faltas injustificadas, nos termos da legislação pertinente, sem anuência da chefia imediata, haverá o desconto em folha de pagamento relativo a tal período, independentemente da existência de horas adicionais registradas no banco de horas. Artigo 5º. Atingido o limite estabelecido no parágrafo 1º do artigo 3º, o servidor fica automaticamente proibido de realizar horas adicionais, devendo, em acordo com a chefia imediata, elaborar um cronograma de fruição. Artigo 6º. A convocação para trabalho fora da jornada prevista em lei para o servidor fica limitada ao máximo de 2 eventos semanais, exceto se houver necessidade imperiosa do trabalho, que não possa ser adiado mediante expressa autorização da presidência. Artigo 7º. É vedado o cômputo de horas adicionais aos comissionados, estagiários, servidores designados em função de confiança de diretor e secretário executivo, servidores de cargos de provimento efetivo quando da realização de trabalhos voluntários, servidores de cargos de provimento efetivo à disposição de outros órgãos. Artigo 8º. Casos omissos ou excepcionais serão avaliados e decididos pela Diretoria-Geral. Artigo 9º. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação. Sala das Sessões, 30 de agosto de 2017. Matheus Manon de Campos, vereador. Requerimento 119/2017, de autoria do vereador Hélio Rossi. Requer a mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário para propor ao Poder Executivo que determine ao setor competente. Estude a implantação de um redutor de velocidade na rua Laura Teixeira do Rosário, próximo ao número 35, Jardim Teixeira, salvaguardado pelas normas vigentes do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, conforme a resolução número 600, de 24/5/2016, que dispõe sobre padrões e critérios para instalação de ondulação transversal, lombada física. Justificativa. A lombada auxiliará na redução de velocidade dos automóveis, protegendo assim a integridade física dos pedestres, visto que esta rua oferece um certo grau de perigo em função de estar em declive moderadamente acentuado. Requero que esta medida seja analisada, posta em prática assim que for possível. Sala das Sessões, 28 de agosto de 2017, Hélio Rossi, vereador. Requerimento número 189/2017, de autoria do vereador Hélio Rossi, está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, e os que forem contrários queiram se levantar. O requerimento está aprovado. Requerimento 191/2017, de autoria do vereador Sérgio Ventura. Requer a mesa, na forma regimental, ouvido o plenário, solicitar ao Poder Executivo que, através dos órgãos competentes, indague junto à Sabesp os seguintes esclarecimentos. Por que as obras de saneamento básico no Parque Pirapora foram paralisadas? Qual a previsão de retomada das obras? Qual a previsão de conclusão das obras?
Justificativa. A questão aqui abordada é insistentemente arguida pelos moradores do bairro, que necessitam com urgência de uma adequada rede de esgotos. Dessa forma, requeiro que este questionamento seja efetuado com a urgência que o tema merece. Sala das Sessões, 30 de agosto de 2017. Sérgio Ventura, vereador. Requerimento número 191/2017, autoria do vereador Sérgio Ventura, está em discussão. Senhor presidente, com licença. Vereador. Boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores, o público aqui presente, aos que acompanham online e que acompanham pela Rádio Transversal. Queria esclarecer aqui para o nobre vereador Sérgio Ventura. Tive a semana passada com o gerente da Sabesp pelo mesmo propósito, de saber o porquê as obras lá do parque também ficou parada, né, da rede de esgoto. E ele me informou que ele tomou as obras agora do bairro do São Manuel e assim que terminar, ele passaria para o bairro Parque Pirapora, né? E até semana passada eu fui acompanhar lá, Sérgio Ventura, e ele colocou até 2 retas escavadeiras para adiantar mais o serviço, para poder entregar logo a obra do São Manuel, para dar continuidade no Parque Pirapora. E até os municípios ficam cobrando a gente em rede social aí, a gente não abandonou o bairro, até mesmo eu e o Matheus Marum estava lá no bairro do São Manuel acompanhando as obras da Sabesp e fomos até o Parque Pirapora juntamente com o seu Ivan para ver aonde que foi parada ali e quando vai dar continuidade. Ele falou que assim mesmo que terminar o bairro do São Manuel, ele vai tomar providência de ir lá para o bairro do Parque Pirapora. Tudo bem? Boa noite, só isso. Requerimento continua em discussão. Requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e se forem contrários queiram se levantar. Requerimento está aprovado. Requerimento 193/2017, de autoria do vereador Sérgio Ventura. Requer a mesa, na forma regimental, ouvido o plenário, solicitar ao Poder Executivo que, através dos órgãos competentes, forneça os seguintes esclarecimentos. Qual a situação atual da construção do novo terminal rodoviário no Jardim Teixeira? Qual a previsão para início e término das obras? No caso do processo ainda estar em fase de projeto, qual o seu status atual? Justificativa. O orçamento de 250 mil para a construção de um novo terminal rodoviário do Jardim Teixeira, após a aprovação nesta Casa de Leis da emenda aditiva número 004/2016, em 13/12/2016, passou a constar na Lei 1630/2016, de 26/12/2016, notadamente especificada no anexo 06, página 8, Programa de Trabalho da Secretaria de Serviços Públicos. Os moradores da região têm arguido constantemente este vereador para que seja dado uma posição atualizada do projeto em questão. Dessa forma, requeiro que este questionamento seja respondido com a urgência que o tema merece. Sala das Sessões, 31 de agosto de 2017. Sérgio Ventura, vereador. Requerimento número 193/2017, autoria do vereador Sérgio Ventura, está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que forem contrários queiram se levantar. O requerimento está aprovado. Requerimento 194/2017, de autoria dos vereadores Clodoaldo Soares de Almeida e João Abdala Marum. Requerimos a mesa nos termos regimentais, ouvido o plenário, para propor ao Poder Executivo, através do setor competente, a instalação de uma academia de ginástica ao ar livre, no terreno público situado na rua Benedito Rodrigues, Jardim Santa Helena. Justificativa. O terreno em questão, de grande porte, encontra-se atualmente sem nenhum uso por parte do poder público ou pela população. A instalação de uma academia de ginástica ao ar livre, nos mesmos moldes existentes em outras praças da cidade, além de ter um custo relativamente baixo, virá agregar substancialmente o aspecto de cultura, esporte e cidadania para os moradores do Jardim Santa Helena, tão carentes de atividades gratuitas. Sala das Sessões, 1 de setembro de 2017, Clodoaldo Soares de Almeida e João Abdala Marum, vereadores.
Requerimento número 194, 2017, de autoria dos vereadores Clodoaldo Soares de Almeida e João Abdala Marum, está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se levantar. O requerimento está aprovado. Vereadores, a palavra está livre. A palavra ao vereador Sérgio Ventura. Miguel. Aí pode, né? Boa noite, senhor presidente, aos membros da mesa, aos senhores vereadores, aos senhores público presente, aos ouvintes da Rádio Transversal e aqueles que nos acompanham online. Em relação ao PPA, eu fiquei muito preocupado porque na gestão do prefeito anterior, do senhor Santelmo, tinha a assinatura de todos os secretários. E o do atual, agora 2017, ele não tem. Isso daí eu fiquei preocupado com essa situação. Por quê? Por que não tem assinatura dos secretários? Isso para mim, eu achei preocupante, né? E também quero dizer a cada um de vocês aqui, presentes, dos senhores, que eu apresentei um requerimento de número 135 de 2017, que perguntava a quantidade de cargos em comissão e valores, onde constatei que estava atingindo um valor a cada ano aproximadamente de 3,7 milhões de reais em despesas de cargos de confiança. Agora eu me pergunto, será que se o prefeito eliminar alguns cargos em comissão, teríamos uma economia significativa ao município? Não sei se todos se recordam aqui, que no dia 23/8, que foi a audiência pública do PPA, o prefeito até pediu para nós, se viesse algum deputado, não sei se todos se recordam disso, pedir emendas a eles, né? Dificilmente eu acho que isso poderia acontecer, porque eu acho que no ano que vem será uma eleição muito difícil. É o meu ponto de vista. Agora, eu volto a questionar, será que cortando os gastos com comissionados, que são os cargos de confiança, teríamos uma boa economia? Será que com a arrecadação das emendas dos deputados, isso se houver, é lógico, a possibilidade de conseguir, com mais economia dos cargos de confiança, será que não facilitaria para o prefeito investir na tão sonhada obra da nova construção da Santa Casa, do hospital? Eu continuo a bater em cima disso. Inclusive, a secretária de Finanças, ela mesma, questionou no dia que já ultrapassou a folha, que o Tribunal de Contas, ele determina que seja utilizado 54%. E ela mesmo disse lá, todos estavam presentes, que já chegou a 57%. Qual providência será que vai ser tomada? Isso é preocupante. Eu acho que o prefeito tem que pensar muito nessa posição. Agora, quero dizer também para vocês aqui, para os senhores, me perdoe, veio uma resposta para mim da Secretaria da Educação,
que eu fiz algumas perguntas em relação à creche, as vagas para as crianças. Eu acho que, com certeza, mães vão em procura dos vereadores aqui, até mim vão muitas mães, em busca de vaga nas creches. E aqui diz que foi apresentada no PPA no dia. Inclusive, eu quero fazer um apontamento aqui, que esse requerimento que foi feito de minha autoria foi bem antes do dia 11, que eu protocolei aqui nessa Casa de Leis. E no dia 11 do 8, veio o convite para podermos participar da audiência pública do PPA. E aqui na resposta do ofício, ele responde que foi apresentada na audiência a elaboração do PPA, onde a Secretaria de Educação mostrou em seu painel. Tá certo, mas a pergunta feita por esse vereador aqui, por meio de requerimento, foi antes. Eu achei uma falta de respeito de quem respondeu esse ofício, porque foi feito antes da elaboração desse PPA. Foi antes. Eu acredito que isso não deveria acontecer. E também quero já dizer aqui às mães, a todas as mães que têm seus filhos que procuram as creches, que a lei ela é bem clara. Ela diz aqui: quem tem o dever de oferecer educação infantil, creches e pré-escolas, os municípios, conforme previsto no artigo 211. Caso o município não ofereça vagas em creches e pré-escolas, a pessoa poderá exigir esse direito junto ao Poder Judiciário. Será que pode? Sim. O Poder Judiciário pode obrigar o município a fornecer vaga em creche a criança de até 5 anos de idade. Então, eu acho que, por obrigação, aqueles que vão, as mães que necessitam, que precisam, muitas das vezes, a Secretaria da Educação deve, por obrigação, liberar a vaga para a criança. Isso é lei, não é eu que estou dizendo, está aqui na lei. Então, peço um pouco de atenção quando for enviar uma resposta aos nobres vereadores aqui, que não envie esse tipo de resposta. Agradeço a todos, tenham uma boa noite. Vereadores, a palavra continua livre. Então, passamos à ordem do dia. Peço ao secretário que confirme a presença dos senhores vereadores. Presença confirmada. Declaro aberta a ordem do dia com leitura, discussão e votação das matérias. Projeto de lei complementar número 005/2017, de 23 de maio de 2017. Dispõe sobre o pagamento e repasse dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência verificada dos processos em que o município de Salto de Pirapora seja parte e da outras providências. Projeto de lei complementar número 5/2017 está em discussão em segundo turno. Projeto de lei complementar número 5/2017 está em votação nominal, em segundo turno. Cleide Maria Vieira da Silva. Sim. Clodoaldo Soares de Almeida. Sim. Sim. Fernando Duarte. Sim. Hélio Rossi. Sim. João Abdala Marum. Sim. Miguel Marcelo Sobrinho. Sim. Sérgio Ventura. Sidney de Jesus dos Santos. Sim. Projeto de lei complementar número 5/2017 está aprovado em segundo turno. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a 27ª sessão ordinária.
Informando os interessados que a íntegra das sessões se encontram gravadas em mídia para consulta no site da Câmara, bem como na secretaria desta Casa. Agradeço a presença de todos os presentes, dos ouvintes da Rádio Transversal FM e dos internautas que nos acompanharam. Tenham todos uma boa semana e fiquem com Deus. Bom, eu não sei, o Siri falou.